Cristo guarda sempre, posso eu confiar, não me deixa nunca, posso eu confiar, pois como a rocha eternamente firme, sempre estarei. Nada, não nada, assim, nada, não nada, há de me mover, não nada, nada, não nada, há de me mover, pois como a rocha eternamente firme, sempre estarei. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 11, verso 1. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. O que significa iniquidade para você? Quando é que cometemos iniquidade? A palavra iniquidade significa literalmente não há equidade, ou não, quando dizemos não à prática da justiça, quando dizemos não àquilo que Deus estabeleceu que fizéssemos e não fazemos. Ou seja, quando agimos de forma contrária ao que Deus espera, cometemos iniquidade. Esses provérbios do capítulo 11 que vamos estudar nos ajudam a entender alguns aspectos da iniquidade e fornecem instruções de como vencer a iniquidade e a viver com integridade. Ou seja, viver com integridade é viver de acordo com o que pela lei de Deus é justo, reto e bom. O verso 1 trata da honestidade levada na prática comercial e os negócios em direta relação para com a lei e a vontade de Deus. O Senhor vê e repudia a prática contrária à sua lei. Repudiar é odiar aquilo que é errado, pecaminoso. Pesos exatos, porém, lhe dão prazer. Na antiguidade, a prata era pesada numa balança. No outro lado da balança, havia uma pedra com o peso marcado. Pesos com marcação falsa, adulterada, eram usados para cometer fraudes. Hoje, com a tecnologia, ficou ainda mais fácil para aqueles que vivem à custa da desonestidade ou à custa da corrupção. Porém, vale lembrar que Deus repudia, odeia tais ações. Esse tema é tão importante que Deus, conhecendo o ser humano, manchado pelo pecado, colocou em sua lei para Israel. E certamente os princípios permanecem. Não usem medidas desonestas quando medirem comprimento, peso ou quantidade. Usem balanças de pesos honestos, tanto para cereais quanto para líquidos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Embora nós não tenhamos ou não sigamos hoje a lei de Moisés, os princípios permanecem, os princípios da verdade e da honestidade, da integridade. Na época do profeta Amós, alguns em Israel se orgulhavam de ter Deus como seu Deus, mas a prática que viviam
era totalmente contrária a Deus. E por isso Deus disse através do profeta: jamais esquecerei coisa alguma do que eles fizeram. Amós 8:7. Mas o que eles fizeram? Eles diziam: quando acabará a lua nova para que vendamos o cereal? E quando terminará o sábado para que comercializemos o trigo, diminuindo a medida, aumentando o preço, enganando com balanças desonestas e comprando o pobre com prata e o necessitado por um par de sandálias, vendendo até palha com trigo? Amós 8, 5 e 6. Amós profetizou contra o povo de Israel no século VII antes de Cristo. Se passaram desde aquela época 2.700 anos. E de lá para cá só mudaram as pessoas, as nações, porque a prática de muita gente continua exatamente a mesma. Existem muita gente sempre pensando em levar vantagem sobre os outros. Em nossa época não mudou muita coisa. Quando vemos muitas pessoas no Congresso Nacional falando de Deus, alguns se auto-intitulando cristãos, porém suas práticas só revelam que são mentirosos, corruptos, desonestos, se vendem facilmente e não se preocupam o mínimo com o povo. Pelo contrário, preferem comprá-los com bolsa isso, bolsa aquilo, e ainda acham que estão fazendo algo de bom, quando na verdade só querem controlar as pessoas. Quando na verdade estão pensando somente no seu próprio umbigo e nada mais. Desenvolvem projetos que só beneficiam a si próprio e os seus, e mais ninguém. Porém, desconhecem o que está escrito, pois o Senhor detesta quem faz estas coisas, detesta a desonestidade, detesta a incoerência, detesta a hipocrisia. Deuteronômio 25:16. O desonesto, o corrupto, o hipócrita, etc. acham sempre que estão se dando bem, mas esquecem que estão nesse mundo só de passagem e darão conta de tudo o que estão fazendo. Integridade e honestidade são virtudes apreciadas por Deus e devem ser apreciadas pelos servos de Deus. Ser íntegro e honesto vai muito além do que pagar contas. Pagar as contas é dever. Ser íntegro e honesto é não roubar energia, é não roubar o sinal de TV, é não burlar a balança, é não subornar o guarda para se livrar da multa, é devolver o troco que veio a mais. Pois quem não se preocupa com os pequenos delitos, certamente, quando tiver oportunidade, praticará coisas maiores. Quem não se preocupa com as pequenas coisas, certamente pouco se importará com as grandes. E ainda encontrará oportunidade para criticar os corruptos, quando a vida pessoal de quem vive assim, praticando pequenos delitos, também vive do mesmo modo que aqueles que praticam grandes atos. Em meio a tudo isso, ao invés de se procurar se dar bem, abandone a prática do pecado. E em meio a tudo isso que estamos vivendo em nossa época, não abandone a integridade e a honestidade, pois essas virtudes certamente
são apreciadas por Deus, dão prazer ao Senhor. Agir o contrário do que Deus estabeleceu é agir com iniquidade. E agir de acordo com a sua vontade, com a vontade de Deus, é agir com integridade. Pois o Eterno odeia qualquer tipo de fraude, mas aprova a transparência e a honestidade. Qual será a sua escolha? Nada, não nada, há de me mover, não nada, nada, não nada, há de me mover, pois como a rocha eternamente firme, sempre estarei. Muitos me deixam, posso eu confiar, outros me enganam, posso eu confiar, pois como a rocha eternamente firme, sempre estarei. Nada, não nada, sim, nada, não nada, há de me mover, não nada, nada, não nada, há de me mover, pois como a rocha eternamente firme, sempre estarei. Forte é Jesus Cristo, posso eu confiar, tudo me tem dado, posso eu confiar, pois como a rocha eternamente firme, sempre